Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são uma grande bênção na minha vida. Pode se sentar. É um privilégio poder fazer parte desse corpo tão maravilhoso. Eu me sinto até envergonhado diante do carinho de cada um dos irmãos. Mas eu tenho certeza que o melhor que nós podemos receber de Deus nesta manhã é nós sermos batizados com a glória dele. É nós sermos batizados com a glória dele. Irmãos, em momentos como esse, nós poderíamos pensar em inúmeras coisas. Nós estamos em um período de conferência. É um tempo único. Um tempo único. Um tempo singular que nós temos durante o ano. Nós temos 2 cultos no ano durante o ano inteiro. Mas hoje é um culto de conferência. A expectativa da liderança da igreja, eu tenho certeza que a expectativa do apóstolo e das pessoas que trabalharam na organização, que fizeram, era de que a igreja tivesse cheia, todos os irmãos participando junto todos os dias. Essa era a expectativa da liderança da igreja. Certamente era isso. Mas quando nós falamos de expectativa, ela está relacionada a tudo aquilo que nós vamos receber. Quanto maior a nossa expectativa em algo, maior é aquilo que Deus ele vai manifestar sobre as nossas vidas. Então, se você está aqui nessa manhã e se você tem participado desta conferência todos os dias, é porque as suas expectativas elas estão elevadas acerca daquilo que Deus ele vai fazer na tua vida, aquilo que Deus ele vai manifestar, aquilo que Deus ele vai nos entregar. E certamente, meu irmão, certamente Deus ele vai manifestar a glória dele sobre a minha e sobre a tua vida. E se você está aqui hoje é porque a sua expectativa está totalmente elevada. E eu tenho certeza que Deus ele vai manifestar coisas maravilhosas. Maravilhosas. Sabe por quê, meu irmão? Existem coisas que Deus revela para multidões. Existem coisas que Jesus ele falava para a multidão, mas quando Jesus ele falava com a multidão, ele falava através de parábolas. Mas quando ele se encontrava com os íntimos, ele revelava o secreto. Existem coisas que Deus revela para a multidão, mas existem coisas que Deus ele só vai falar para os íntimos, para um público seleto, para pessoas sedentas, para pessoas cheias de expectativas. Para os íntimos Deus revela o secreto. Aleluia, aleluia. Em João, vamos abrir as nossas Bíblias. João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Tu és lindo, Jesus, obrigado, Senhor. Tu és lindo, Jesus, obrigado, Senhor. Como Tu és maravilhoso, meu amado. Como Tu és precioso, meu amado. Oh Espírito Santo, amamos a Tua presença, obrigado, porque eu posso sentir o fogo da Tua presença queimando no meu coração, Deus. Obrigado, Jesus, pelo ministério do Diego Cabral, Senhor. Obrigado, Senhor, porque recebemos através dessa ministração. Oh Jesus, obrigado porque há vida neste lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei
para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. Eu quero ler novamente a parte B desse versículo, que diz assim, ó: para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que vades e dei fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Irmãos, eu estava meditando nesse texto porque foi algo incrível que Deus revelou ao meu coração acerca disso, acerca do fruto. Porque para nós que somos da cidade grande, para nós que somos da capital, para nós que somos de uma metrópole, para nós que a grande maioria, ou grande parte talvez, tenha nascido em uma metrópole, tenha vivido em uma metrópole, para nós falar de fruto é algo muito simples. Porque quando nós queremos um fruto, nós vamos no mercado, nós vamos na feira e compramos aquele fruto que nós achamos mais atraente ou mais bonito, ou mais barato, depende muito das nossas condições, mas para nós é algo muito simples falar de fruto, porque o fruto para nós é algo muito acessível, e nós vamos até a feira, ou nós vamos até o mercado, nós escolhemos o fruto que nós gostamos, nós colocamos dentro de uma sacola, pagamos e levamos para casa, e nós colocamos numa fruteira, e geralmente a gente nunca compra um fruto, a gente compra alguns frutos, e a gente compra algumas variedades de fruto, fica uma fruteira bonita, e a gente vai lá, come um, come outro. Mas na minha casa é assim, eu não sei se na casa dos irmãos talvez seja assim. Mas às vezes aquele fruto vai ficando ali na fruteira, nós vamos selecionando um e outro, e alguns daqueles frutos eles vão ficando estragados, eles vão apodrecendo, eles vão se deteriorando. E muitas das vezes, aquele fruto ele é pegado da fruteira e jogado no lixo, porque não há mais condição de comer. Isso acontece na casa de alguém aqui? Agora eu quero saber aqui, se alguém aqui na sua casa tem uma horta ou um pomar, e você plantou ali vários frutos, e você é autossuficiente nessa questão, ou talvez você vai lá, colhe o fruto no seu quintal, aqueles frutos que você gosta, e se alimenta daquilo que você plantou. Dificilmente, possivelmente tem alguém que seja assim, que talvez tenha uma ou duas árvores frutíferas. Mas quando a Bíblia ela fala a respeito de fruto, nós temos que entender que eles viviam em um outro contexto de realidade. E quando se falava de fruto, estava falando talvez para muitas pessoas que eram agricultores, para algumas pessoas que viviam daquilo que eles mesmos plantaram, e talvez aquele fruto fosse o sustento da sua casa e da sua família. Porque se eu perguntar para a maioria dos irmãos aqui: meu irmão, o que você mais está precisando hoje? Qual é a sua necessidade? O que você mais deseja que aconteça hoje na tua vida? Muitos dos irmãos podem falar assim: ah, meu irmão, eu preciso de uma promoção no meu trabalho. Ah, meu irmão, eu preciso dar um up na minha empresa. Eu estou batalhando há tanto tempo, mas eu não consegui atingir os meus objetivos. Ah, eu quero me formar numa faculdade, eu quero ser um bom profissional, eu tenho expectativas familiares, e nós podemos revelar inúmeras expectativas. Mas queridos, se nós chegarmos talvez num agricultor que talvez está lá bem no sertão nordestino, e se você perguntar para ele assim: meu irmão, o que você mais precisa hoje? O que você mais deseja hoje? Ele vai falar assim: eu preciso de chuva,
Eu preciso de água para regar as minhas sementes. Talvez se você for lá no Pará ou no Goiás, ou no Tocantins, ou no Acre, onde estão acontecendo aquelas queimadas, que estão destruindo terras e terras e plantações, aquele agricultor vai falar assim: eu preciso de chuva. Ou se nós somos para alguns lugares onde chove demais, no sul ou no Mato Grosso, você vai perguntar para aquele agricultor: meu irmão, o que você mais precisa hoje? Ele vai falar assim: eu preciso que pare um pouco de chover, porque já choveu demais e está encharcando a minha plantação. O contexto de realidade é totalmente diferente, porque eles estão vivendo aquilo na íntegra. A qualidade daquilo que vai crescer e que vai nascer naquele lugar vai mudar ou pode mudar a história da vida deles. Mas para nós, falar de fruto é algo muito difícil. Para nós, falar de frutos permanentes talvez seja algo tão complexo. Porque fruto para nós é aquilo que nós compramos na feira e colocamos na fruteira da nossa casa. E se aquele fruto estragar, para nós tanto faz, porque tem feira toda semana, tem feira todos os dias em lugares diferentes. O mercado, toda hora, todo dia que nós entramos no mercado, nós pegamos um fruto, compramos, colocamos dentro da sacola e levamos para nossa casa. Mas nós estamos correndo um risco ainda muito maior, porque com a era digital, meus irmãos, com a era digital, nós estamos sofrendo muitas transformações nas nossas realidades, e nós estamos vivendo em um avanço digital muito rápido, e tudo na era digital parece tão real, parece tão acessível, parece tão perfeito. E nós nos condicionamos, nós sem perceber, nós nos rendemos àquilo. E nós começamos a construir um mundo paralelo acerca das nossas vidas e acerca da nossa realidade. Vocês estão vendo essa árvore? Uma linda árvore, em uma paisagem muito agradável, com frutos com uma cor muito perfeita e muito bonita. Tudo aí está muito maravilhoso e muito perfeito. Nos dá vontade de ir até lá, talvez entrar debaixo da sombra daquela árvore, ser acolhido pela sombra daquela árvore, talvez admirar aquela paisagem. E enquanto nós admiramos essa paisagem, talvez nós possamos colher um fruto ou dois frutos, nos saciar, nos alimentar, matar a nossa fome, a nossa sede. De repente nós imaginamos um piquenique em família, os nossos filhos nos alegrando, tudo maravilhoso, tudo acontecendo, e a nossa imaginação ela vai muito além. Mas queridos, eu tenho algo para te dizer: essa árvore não é de verdade, ela é uma árvore artificial, feita para ser colocada em maquete. Esse fruto, ele não é verdadeiro, esse fruto é uma mentira. Ele é um fruto permanente, porque ele não vai estragar nunca, mas ele não tem função nenhuma a não ser estética. E com essa era, nós estamos gerando os frutos permanentes, mas frutos permanentes que não têm função alguma. Nós postamos uma foto na internet, nós criamos uma realidade na internet, nós criamos um ministério na internet que talvez possam muitas pessoas admirarem, mas que não vai nutrir ninguém, que não vai trazer nenhuma consequência.
Nós estamos sendo condicionados em nossas vidas e em nossa realidade a gerar frutos artificiais. Frutos permanentes que a palavra fala, não são frutos artificiais. Talvez o fruto que está na sua fruteira possa estragar, mas talvez um fruto artificial como esse não vai se estragar nunca. Ele é muito lindo, me gera muitas sensações boas, mas não são desses frutos permanentes que a Bíblia está falando. Não são desses frutos permanentes que o Senhor está falando. Queridos, nós temos que ser transportados para uma nova realidade. A era digital, ela é maravilhosa. Nós precisamos usar a era digital, sim, claro. Nós precisamos alcançar vidas através das redes sociais, sim, claro. Nós precisamos desenvolver a parte tecnológica da igreja, sim, claro. Mas os nossos frutos, eles precisam continuar sendo frutos verdadeiros. Os nossos frutos, eles precisam continuar tendo sabor. Os nossos frutos, eles precisam continuar sendo orgânicos. Eles precisam continuar sendo verdadeiros. Nós não podemos viver mais para produzir frutos artificiais. As pessoas, elas precisam entrar aqui. As pessoas, elas precisam chegar até nós. Elas precisam estender a mão e elas precisam sentir o verdadeiro sabor. Nós temos muitas vezes nos tornado como igreja tão frios, que muitas vezes as pessoas chegam até nós com uma enorme expectativa de receber algo, mas quando elas vão dar uma mordida, chega até dói o dente, sabe? Meu Deus, mas era tão bonito, parecia tão perfeito, mas não tem nada. É essa a sensação que as pessoas, elas têm tido muitas das vezes quando elas chegam até nós. Senhor, eu fui enganado. Irmãos, quando a Bíblia fala de frutos permanentes, ela está falando de outra realidade. Só existe uma forma de os nossos frutos serem permanentes, e é sobre isso que nós vamos falar exatamente agora. Para que os nossos frutos eles sejam permanentes, o primeiro passo é que nós precisamos dar frutos. Frutos saudáveis. Lucas, capítulo de número 13. Versículo de número 6. Lucas 13, 6. A palavra diz assim, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Próximo versículo. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu acabe em redor. Volte um pouquinho, eu não terminei de ler. E a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. Olha o que o agricultor disse ao vinheteiro: olha, arranque essa árvore, porque há 3 anos eu venho até ela procurar frutos e não encontro. O verdadeiro agricultor, queridos,
ele só dispensa uma árvore quando ele vê que realmente não há condições de extrair frutos dela. Aquele agricultor, indignado com aquela situação, ele falou assim: olha, por favor, não a corte, deixe que eu cuide dela por 1 ano. Eu vou cavar a terra, eu vou adubar a terra, eu vou preparar o chão, eu vou preparar o solo. E se no ano que vem ela não der frutos, aí sim o Senhor pode cortar. No capítulo 15 de João, antes do texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala assim: olha, eu sou a videira e vós os ramos, mas todo o ramo que não dá frutos será cortado, irá secar e será lançado no fogo. Mas todo aquele ramo que der frutos, eu o podarei para que dê mais frutos. Porque, queridos, quando nós falamos de agricultura, nós falamos a respeito de uma ciência muito complexa, apesar de parecer muito simples. Mas eu não sei se os irmãos aqui já analisaram isso, mas existem algumas pessoas que têm um toque todo especial para plantas. E quando ele coloca a mão naquela planta, parece que as coisas, elas acontecem assim, de uma maneira muito extraordinária. Mas existem outras que não vai. Ela pega uma plantinha lá, murcha, pega uma outra. É porque isso tem muito a ver com o amor que aquela pessoa tem por aquilo, ou pela dedicação que aquela pessoa entrega para aquela planta. Está relacionado ao clima, ao local, à quantidade de sol que bate. A terra, ela precisa ser preparada de uma maneira muito certa. A terra, ela precisa estar pronta, alimentada para receber aquele plantio. Tem a ver com a quantidade de água que nós colocamos naquela planta. Algumas plantas precisam de muita água, outras plantas pouca água. Se colocar muita água, apodrece, estraga, e tem uma série de fatores. E o agricultor, ele vive a vida dele para entender isso. E quanto mais ele entende essa ciência, mais bem sucedido ele é. Porque nós precisamos entender que uma árvore frutífera, que dá muitos frutos, ela só vai conseguir isso quando ela é plantada em uma boa terra. E nós estamos totalmente alienados a isso. Nós achamos que uma pessoa, ela vai entrar aqui na igreja hoje, vai aceitar Jesus, e amanhã ela já vai sair frutificando aí para fora. Mas não, irmãos. Aceitar Jesus é o primeiro passo de uma vida frutífera. O Senhor, Ele nos trouxe aqui hoje, nesta manhã. E, queridos, o agricultor, ele não quer dispensar ninguém. Eu sou o agricultor, ele diz. O Senhor é o agricultor. Mas Ele nos trouxe aqui essa manhã porque Ele quer preparar a nossa terra. Talvez Ele nos trouxe aqui hoje porque nós precisamos cavar um pouco ao redor. Nós precisamos colocar um pouquinho de adubo, um pouquinho de esterco. Talvez a nossa terra esteja muito dura, muito pisada. Tem que afofar um pouquinho a terra. Precisa colocar alguns nutrientes. O tempo, a situação, a vida talvez tenha deixado a nossa terra muito dura.
machucada. E quando nós falamos de terra, nós falamos de coração. O Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para preparar a terra. E uma das curiosidades, quando nós falamos de adubo, porque existem alguns tipos de adubo, e um desses é o adubo orgânico. E eu aprendi isso um dia e eu não conseguia entender isso. Existem vários tipos de adubo, mas uma das coisas que uma pessoa me ensinou um dia é que quando nós colocamos adubo orgânico, seja qual for esse adubo, seja for um adubo como carne ou como restos de plantas, frutas, restos de cascas de frutas, é que se nós colocarmos esse adubo na terra, misturarmos e plantarmos a planta ali exatamente naquela hora, a fermentação daquele organismo, ele vai matar a raiz da planta. Para adubar a terra, precisa adubar, esperar aquele adubo fermentar, e depois que acabar a fermentação, é que aquele adubo vai trazer os nutrientes para a planta. Porque a fermentação daquele adubo faz a raiz da planta morrer. A fermentação mata tudo aquilo que foi plantado. Será que vocês conseguiram entender? Queridos, olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala assim para ele: toma cuidado com a fermentação. A fermentação pode matar o teu fruto. A fermentação pode destruir as tuas raízes. A fermentação é algo muito perigoso e a Bíblia fala muito acerca da fermentação. Não é só jogar adubo na terra. Precisa esperar acabar a fermentação. Mas quando nós estamos ligados à videira verdadeira, não existe fermentação, sabe por quê? Porque a terra é boa, a estrutura é boa, as raízes são boas. E eu estava falando assim: Deus, mas como é que nós podemos falar de frutos permanentes? Sendo que o fruto, depois que ele sai da árvore, depois que ele se desliga do ramo, isso é inevitável. Não tem como o fruto ser desligado do ramo, é inevitável. Como é, Senhor, que os nossos frutos eles podem ser permanentes, sendo que por melhor que seja o fruto, o tempo acaba estragando ele. Porque os frutos eles servem para muitas coisas, e os nossos frutos eles precisam servir muitas coisas. O fruto ele serve para extrair alimento, nutrição, sustento. Os nossos frutos precisam alimentar vidas. Se nós não somos fonte de alimento para as pessoas que nos cercam, os nossos frutos são artificiais. Será que as pessoas têm vindo até mim, até você, e têm encontrado em nós alimento? A primeira pergunta que nós fazemos nessa manhã: ei, meu irmão, talvez essa mensagem ela possa gerar algo em nós que possa até gerar constrangimento, mas o Senhor ele nos trouxe aqui para viver um novo tempo. O Senhor ele nos trouxe aqui nesse período de conferência, porque Ele nos trouxe aqui para preparar a nossa terra, porque nós precisamos frutificar.
E muito mais do que isso, os nossos frutos precisam ser permanentes, como disse a palavra. Será que as pessoas têm chegado até nós e têm se alimentado do nosso fruto? Outra coisa que uma árvore frutífera ela faz muito bem, ela dá abrigo e sombra para aquele que está aflito. Talvez debaixo de um sol escaldante, talvez debaixo de uma realidade muito dura, muitas pessoas têm vivido tempos de aflição. Outra pergunta que eu tenho para fazer nessa manhã: será que essas pessoas têm chegado até nós e têm encontrado abrigo? Refrigério, sombra, descanso. Mas o mais importante de um fruto não está no sustento que ele dá permanentemente ali. O mais importante de uma árvore frutífera não está na sombra, porque a única forma dos nossos frutos, frutos de verdade eu estou falando, serem permanentes, é através da semente. A única coisa que pode perpetuar um fruto é a semente que nele está. Porque aquela semente lançada em uma terra boa, preparada, regada e adubada, vai gerar uma nova árvore com muitos frutos e com muitas sementes, que vão gerar novas árvores com muitos frutos e muitas sementes. E nós podemos analisar, eu nunca vi, a não ser se nós dissecarmos ele, eu nunca vi um fruto que possa durar mais do que 1 ou 2 meses. Mas nós temos relato de árvores centenárias, bicentenárias, milenares, que são permanentes e que duram anos e anos e anos, e que geram frutos e frutos e frutos, e que geram sementes e sementes e sementes, que geram árvores e árvores e árvores, e frutos e frutos e frutos. As nossas sementes, elas vão fazer os nossos frutos serem permanentes. Que tipo de semente nós temos semeado aonde nós andamos? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de semente. Aonde nós temos andado? Que tipo de semente nós temos plantado? Porque em Mateus, no capítulo 13, nós temos a parábola do semeador. E ela diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou e disse muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as árvores e comeram-na. E outra parte caiu aos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e se secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Porque sabe qual é o nosso maior problema? Não é semear. O nosso maior problema é que nós queremos lançar semente, dar as costas e voltar depois de algum tempo e colher os frutos. Porque nós não sabemos nada de agricultura. Nós estamos acostumados a comprar o nosso fruto no mercado,
E nós achamos que vai acontecer a mesma coisa com a nossa semente. Nós saímos lançando semente no vazio, esperando colher os frutos depois. E meu irmão, quem sabe até um mínimo de agricultura, sabe que para lançar semente, precisa preparar a terra. Para lançar semente, precisa tirar as pedras. Para lançar a semente, precisa arrancar os espinhos. Para lançar a semente, precisa nutrir a terra. Mas não, nós lançamos sementes assim, ó, a toda sorte. E depois nós nos frustramos e dizemos assim: oh Deus, eu tenho semeado tanto no teu reino. Oh Deus, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho trabalhado tanto. Quando é, Senhor, que eu vou colher os frutos daquilo que eu tenho semeado? O Senhor fala assim: nunca. Você lançou a semente aonde, meu amigo? Cadê a sua semente? O negócio não é só jogar semente não, meu irmão. Tem que preparar a terra, tem que preparar o caminho, precisa cuidar, precisa ir lá e acompanhar. Olha que bonitinho esse ramo, já está nascendo. Olha, você viu? Meu Deus, olha a semente que eu plantei, já virou um raminho. Deixa eu jogar um pouquinho de água, deixa eu ver se não tem nada aqui. Ah, meu Deus, que coisa linda. Ah, Deus, aí volta no outro dia, olha, já tem mais uma florzinha. Olha, tem uma folhinha aqui, você viu? Ah, meu Deus, o céu está crescendo, está dando tudo certo. Aí volta no outro dia, ah, meu Deus do céu, alguém chutou. Olha, está quase morrendo. Peraí, deixa eu arrumar de novo. Eu vou cavar mais uma vez. Eu vou arrumar aqui. Eu vou colocar uma cerquinha em volta para ninguém mais chutar minha semente. Ah, meu Deus. Ah, chegou o inverno. Ah, Senhor, cuida, Deus, e vai lá e prepara, e cuida e zela. E depois de muito tempo, depois de muita dedicação e muito trabalho, aí a pessoa chega e fala assim: ah, que árvore linda que eu plantei. Olha quantos frutos. Deixa eu colher um. Ah, olha aqui, ó. Você está vendo? Fui eu que plantei. Está vendo o sabor? Morde. É diferente. Não tem aquele mesmo sabor da fruta de mercado, sem gosto. Não, essa daqui foi muito cuidada. A terra foi muito bem preparada. Sente o sabor, experimenta uma. Tó, olha aqui, ó. Você viu que delícia? Olha, você quer experimentar? Anuncia. Ah, eu plantei mais essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa. Olha aqui, olha que lindo. Olha aqui, olha o pomar que eu plantei. Olha quantas maçãs e quantas laranjas. Ah, meu irmão, você viu o fruto do trabalho, da dedicação? Porque nós falamos muito sobre semente nesses últimos tempos, mas a grande realidade é que nós não sabemos nada sobre isso. Nós falamos muito sobre frutos, mas nós não entendemos nada daquilo que nós estamos falando. O Senhor nos chamou para dar frutos, e frutos permanentes. Aonde nós temos lançado as nossas sementes? Porque dar frutos até que é fácil. Mas e aí? O que nós vamos fazer com frutos? Sabe por quê? Porque um fruto, ele mata uma fome momentânea. Às vezes as pessoas vêm até nós e elas até se alimentam por um tempo. E elas saem e se distanciam de nós. E amanhã a fome volta. E elas até podem voltar até nós e matar a fome mais uma vez. Mas até quando nós vamos aguentar? Sabe por quê, queridos? Porque nenhuma árvore frutífera, ou quase nenhuma, dá fruto o ano inteiro. O inverno chega, como disse o Fred ontem. As folhas secam. Os frutos se vão.
E aquelas pessoas que estão se alimentando embaixo de nós, elas vão viver do quê? Nós não plantamos nada, nós não nutrimos nada, só alimento, vem. Porque alimentar é gostoso, ter as pessoas ao nosso redor é gostoso, ter pessoas com enormes expectativas acerca de nós é legal. Nossa, olha aqui, ó, eu sou uma árvore frutífera, olha quantas pessoas eu estou alimentando. Vinde a mim. Começa a ser assim, né? Todo aquele que tem fome, vinde a mim, porque eu sou uma árvore frutífera. Ei, meu irmão, o inverno vai chegar. E sabe o que você está preparando? Pessoas que vão morrer de fome amanhã, porque vai chegar uma hora que você não vai ter frutos para dar para aquelas pessoas. E nós não plantamos nada, nós não lançamos nenhuma semente, nós não preparamos a terra. Aquelas pessoas não têm raízes, não têm fundamento, não têm estrutura, nada. E o inverno vai chegar e essas pessoas vão morrer. Essa é a grande realidade da igreja dos nossos últimos dias. Pessoas que vêm até a igreja, se alimentam, se fartam, mas quando o inverno chega, morrem. Aí chega novamente o verão, e elas procuram uma nova igreja ou voltam, se alimentam, se fartam, e o inverno chega, morrem. Que os nossos frutos permaneçam. Eu quero que você feche os seus olhos, e se você quiser ficar de pé. O Senhor, Ele nos trouxe aqui hoje, não para nos corrigir, mas para preparar a nossa terra. Sabe aquele nutriente que você estava precisando e não estava alcançando? Ei, meu irmão, diz o Senhor assim: olha, eu sou o agricultor. Eu sou o agricultor. Deixa eu cuidar de você. Eu não vou te cortar. Eu não vou te lançar fora. Quero te dar mais uma oportunidade. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cavar em volta. Deixa eu tirar esses espinhos que te sufocam. Deixa eu alimentar a sua terra. Deixa eu colocar adubo. Deixa eu regar um pouquinho. Vem cá. Eu vou tirar aqueles galhos que só estão roubando seus nutrientes. Eu vou dar uma podadinha. Eu vou escolher os melhores ramos. Vai doer. Vai ficar feio no começo. Tenha calma. Porque quando nós podamos uma árvore, no começo ela fica feia. Mas calma. 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 Será que você pode fechar os teus olhos agora neste momento? Você pode deixar o Senhor cuidar de você, restaurar você.
Deixa o Senhor tocar teu coração. Me assentar ao teu lado, ao teu lado. Eu só peço um momento pra sentir a eternidade e te dar o melhor de mim. O melhor de mim. O melhor de mim. O melhor fruto. O melhor de mim. Eu quebro meu coração, enfrento toda a dor para provar tua doce presença. Eu quebro meu coração, enfrento tudo para provar tua doce presença. Sei. Me chamou para reinar e lavou as minhas vestes e me assentar ao teu lado, ao teu lado. Eu só peço um momento pra sentir e te dar o melhor de mim. O melhor de mim. O melhor de mim. O melhor de mim. Eu quebro meu coração, enfrento toda a dor para provar tua doce presença. Eu quebro meu coração, te dou tudo que sou, para provar tua doce presença. Será que você pode declarar isso?
você tem, a doce presença de Deus se manifesta. Quando nós esvaziamos tudo que temos, a doce presença de Deus se manifesta. Sabe, queridos, Deus falou muito comigo nessa mensagem. 3 coisas eu anotei e se encaixa exatamente nessa letra. O esterco é o final do alimento do animal e é o começo do nutriente do solo. O que sai do animal é o que começa a dar vida para o alimento no solo. A fruta, quando se estraga e não serve mais para você, é o que serve para o solo se alimentar. Já parou para pensar nisso? E a terceira coisa que Deus falou comigo: toda semente vai frutificar, mas o resultado não vai ser igual. Umas é 100, outras é 60 e outras 30. A gente precisa respeitar o resultado da nossa semente. Quando você entrega tudo que você é, quando você quebra o seu coração, aí a doce presença de Deus vem. Quando termina o seu trabalho, começa o dele. Quando termina tudo que você pode fazer, então Deus fala: agora chegou a minha hora. É eu que vou fazer no solo. É eu que vou fazer agora o resultado se manifestar.